Olá para todos que estão nos assistindo a mais esse Pod Ensino com o professor Duda. E você já sabe, para acessar o Pod Ensino basta entrar em www.podensino.com.br em @DudaHumanos ou no site do Instituto Humanos, www.institutohumanos.org.br. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, Suzana Matos. Tudo bom, Suzana? Tudo bem. Suzana, para dizer a verdade, eu conheço a Suzana há umas 3, 4 semanas, muito pouco tempo, mas a Suzana já está num trabalho maravilhoso dentro desse universo das pessoas com baixa visão e deficiência auditiva, né, Suzana? E a gente vai contar um pouquinho o trabalho dela, como é que vai funcionar dentro do Instituto Humanos. Mas antes de mais nada, professor Duda vai fazer a colinha. A Suzana ela é bacharel em Direito, tecnóloga em hotelaria, pós-graduada em administração contábil financeira pela Fundação Álvares Penteado, Armando Álvares Penteado, pós-graduada em políticas públicas pela Claxo de Buenos Aires, pós-graduada em direito médico e bioética. Direito médico e bioética pela Santa Casa de Misericórdia. Ela tem mestrado, está fazendo mestrado profissional pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, isso mesmo, né? Em tecnologia, gestão e saúde ocular com linha de pesquisa. É disso que nós vamos falar hoje, sobre esse mestrado que ela está fazendo. Avaliação do sistema visual, epidemiologia, prevenção do impacto da deficiência visual. O projeto é o desenvolvimento de uma cartilha, que ela também vai falar, e essa parceria que ela está desenvolvendo junto com o Instituto Humanos. Ela tem também toda uma política pública voltada à saúde ocular infantil. E, acima de tudo, ela está desenvolvendo um projeto, uma plataforma de saúde ocular com o Instituto Humanos, onde nada melhor do que a Suzana para dar os detalhes. E é isso mesmo, Suzana. Me conta uma coisa, Suzana. Nós estamos falando de 6,98 milhões de brasileiros com 2 anos ou mais de idade que apresentam dificuldade significativa total para enxergar, né? As pessoas com baixa visão. Isso representa 3,4% da população. Desses, 506 mil brasileiros têm cegueira total, que representa 1,3% da população brasileira. E 6,5% possui baixa visão. Me fala uma coisa. As crianças de 2 a 9 anos, aproximadamente 0,5%. Nós temos, Suzana, o exame dos olhinhos. Eu queria que você explicasse para as pessoas quanto tempo tem o exame dos olhinhos e, acima de tudo, que das doenças que o exame dos olhinhos pode evitar. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado. Temos bastante coisa para falar. Eu tenho um projeto de pesquisa desde 2015 e eu venho acompanhando um grupo de WhatsApp com em torno de 260 famílias com crianças com patologias oculares. A minha filha nasceu com catarata no olho direito, ela passou por 5 cirurgias, fui eu que percebi na maternidade, então a gente vai começar a falar aí do teste do olhinho, há 26 anos atrás, a Isabela tem 26 anos. O teste não existia como procedimento. Não existia. Só tinha o teste do pezinho. Só teste do pezinho. E assim como 26 anos atrás, a gente não tinha nem muito acesso a informações. Então, minha filha passou por 11 oftalmologistas. Eu saí da maternidade diretamente para pronto-socorro oftalmológico. Fui eu que observei. A pediatra não observou, ninguém me falou nada. E na época você não tinha relacionamento algum com o setor, nada disso? Nenhum. Nem internet, a gente não tinha... Aí começou sua dor. Aí começou a minha dor. E receber a informação também, né? Perceber a condição da criança e entender o que está acontecendo, bate um desespero. Sim, claro. São alguns elementos aí que a gente vai pontuar, que eu vejo até hoje. Bom, a Isabela passou por 11 oftalmologistas, ninguém queria operar a Isabela, cuidar da Isabela, porque o olhinho era muito pequenininho. Então, muito difícil você conseguir um especialista, né? Imagina na época, mas hoje a gente ainda percebe essa dificuldade. Tem muito mais oftalmologistas e mais profissionais cuidando de catarata senil, porque os números são muito maiores. Sim, certo?
Então, na época, me disseram muitas coisas. Me disseram que a Isabela teria até um afundamento nessa região no rosto. Só para ter uma ideia, a catarata senil representa 9,2%. Então, é muito maior, como você disse, enquanto a infantil de 2 a 9 anos, 0,5% apenas. Será que a gente nem tem muitos dados? A gente ainda vai falar da plataforma, né? Que a gente tem um projeto aí juntos. Sim. Mas a gente realmente precisa desse censo, desses dados, para a gente se atualizar e entender consolidar melhor ainda como mais, são esses números, né? Claro. Bom, a Isabela tem visão monocular. Na época, inclusive, assim como hoje, eu ouvia muitas coisas muito ruins dos especialistas, porque eles não sabiam nem o que estavam dizendo. Então, assim, disseram que a Isabela ia ter um afundamento nessa região onde estava a opacificação, porque não tinha entrada da luz, então não tinha estimulação do globo ocular para o crescimento. Então, foi me dando um desespero cada vez maior. Quem aceitou cuidar da Isabela era especialista em catarata senil. Então, esperaram um ano para operar, para o olhinho ficar maior. Então, a conduta não é esta. E na época era muito difícil você conseguir um especialista para falar, vamos operar agora. Vamos esperar um pouquinho, 2, 3 meses e já vamos operar. Bom, esperaram. Quando a Isabela foi operada, ela já tinha microoftalmia, um olhinho menor que o outro. E aí ela passou por constantes processos inflamatórios, foi um quadro muito complicado de tratamento, justamente por essa falta de especialização na época também. Então, a Isabela hoje tem visão monocular. Quando estabilizou, né, que não tinha mais o que ser feito, eu resolvi estudar, né? E aí é onde entra o teste do olhinho. Também tive que me aprofundar e entender tudo isso, entender o que já existia, né, o que estaria tramitando, mas entender também a realidade das famílias, né, aquilo que eu passei e o que a gente tem. Eu tenho um projeto de pesquisa desde 2015. Foi quando eu decidi fazer alguma coisa. Aí depois eu descobri esse grupo dessas mães interagindo e uma prestando apoio para a outra, para não desistirem do tratamento, que são realidades em comum, são dores em comum dessas mães, né? Então a gente vem acompanhando até hoje, são muitos anos, a realidade social, as dificuldades para se deslocarem, e aí dentro do ponto do teste do olhinho. A gente tem aí um projeto aprovado de 2015, né? Mas não tem muita divulgação, as pessoas ainda sabem do teste do pezinho, mas não sabem do teste do olhinho. Então, quando você pergunta para as pessoas, você sabia do teste do olhinho? Sabia que é obrigatório? Tem que ser feito com oftalmoscópio em todas as universidades? As pessoas não sabem nem se fizeram, né? Porque os profissionais não falam se foi feito, e o oftalmoscópio ele não pega todas as patologias oculares. Então, o ideal seria que essa mãe, assim como ela tem que encaminhar a criança para o pediatra, também saísse da maternidade e fizesse uma avaliação mais precisa com o oftalmopediatra também, para que tivesse essa certeza de que foi feito o exame direitinho, que é isso mesmo, e fizesse o acompanhamento oftalmológico, porque com o passar do tempo, algumas patologias começam a ficar mais aparentes, então o acompanhamento periódico é extremamente importante. São informações que não são pulverizadas, não são faladas, os profissionais também não trazem essas informações, não orientam direitinho as famílias. Dentro dessa realidade que a gente vem acompanhando nos grupos, muitos especialistas estão cometendo alguns erros de dizer assim, olha, tem uma opacificação aqui, mas ela é clarinha, vai sumir. E aí a família faz o quê? Ela desconfia, ela leva a criança para o oftalmopediatra, ela aceita, né, aquela conduta, ou assim, não tem nada. Casos que se descobre depois retinoblastoma, que tira a vida da criança, um câncer. Então, realmente falta informação, que é o que prevê na nossa cartilha, levar informação para as famílias do acompanhamento periódico, da obrigatoriedade do teste do olhinho, do retorno, e eu venho estudando até hoje. Deixa eu só falar uma coisa, pessoal, olha, quando ela diz obrigatoriedade, é a Lei 12.303 de 2010. Então nós estamos falando aí de uma lei que está aí com 15 anos. 15 anos de legislação. A lei é a legislação brasileira que torna obrigatória a realização do teste do reflexo vermelho, também conhecido como exame dos olhinhos, exame dos olhinhos de recém-nascidos antes da alta hospitalar. Essa lei ela faz o quê? É obrigatória por profissional habilitado com equipamentos apropriados, que ela mesma já disse o equipamento. O teste do reflexo é conhecido, é um exame simples. É realizado em recém-nascidos para detectar precocemente doenças oculares que podem levar à cegueira. E é uma coisa interessante que eu pesquisei aqui, Suzana, em São Paulo também tem uma lei estadual, além de... Isso.
Porque não são todos os estados. Eu vi que só 12 estados fazem isso. São Paulo tem uma lei estadual, Rio de Janeiro também tem, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Rio Grande do Sul e Goiás. Tem lei estadual, mas dentro os 27, os 26 estados mais o distrito, somente 12 fazem. Então é ainda muito mal, nem metade do Brasil, né? Nem metade do Brasil em matéria de estados faz. O projeto de lei é muito importante, mas a gente precisa levar... Na prática. A gente precisa levar informação para as famílias. Claro. Porque se eles não sabem esse projeto de lei, então eles chegam na maternidade, nem sabem que tem direito a esse exame. E, na verdade, é uma triagem. A gente chama de triagem. Você vai fazer uma pré-avaliação, né? Para que possa ser direcionado para o especialista, aí sim, para fazer o acompanhamento, o diagnóstico adequado. Como eu disse, nem todas as patologias oculares são aparentes, não vão aparecer na hora que a criança nasceu, tem que ter o acompanhamento. Isso deveria ser dito no pré-natal. Então, a gente precisa de material informativo no pré-natal, pediatria, maternidade. Já para ir conscientizando o pai e a mãe da necessidade de fazer isso, né? Da exigência do cumprimento legal, né? Sim, e esse acompanhamento, essa cartilha informativa para as famílias são sobre os alertas do acompanhamento em casa. Desse monitoramento das famílias em casa, para ver a posição do roxinho, se tem alguma coisa irritando, se está com fotofobia, né? Através da imagem, também às vezes uma foto de celular pode indicar. Então a gente vê aí também a repercussão que teve, né? As ações do Thiago Leifert e a Dayana Garbin, de olho nos olhinhos, falando do retinoblastoma, e ele pegou isso em casa, ele que observou. Agora uma coisa, Suzana, essa sua carteira está pronta? Praticamente. A gente está numa etapa agora de revisão, né? E vai ser distribuída para a população. Ela foi escrita por você e por um acompanhamento médico também? Isso. Uma orientadora dentro da Unifesp. Que faz parte do seu curso de mestrado, Minha orientadora e co-orientadora, exatamente. Né? Seu curso de mestrado. Né? E a intenção é distribuir para a população na pediatria da Unifesp. O meu projeto é levar para o sistema de saúde amplamente, nacionalmente, para que a gente possa ir, até falando de pré-natal, né? Vamos para um ponto aí antes, planejamento familiar, imunização, porque as pessoas entendam como são os testes genéticos. Então vai ter um material informativo para as famílias, mas eu quero colocar na nossa plataforma orientações mais amplas também, que falam de imunização, de planejamento familiar, porque são muitas as dúvidas dessas mães, até em relação a ter outros filhos. Quando vem uma criança com alguma alteração no olhinho, eles ficam inseguros de ter mais filhos, né? O que eu devo fazer? Se eu tenho que fazer algum exame genético. E aí existem situações tão delicadas, como histórias assim, a sogra que se indispôs com a mãe da criança, porque olha, isso daí é herança sua, você que teve isso. Então, esse convívio familiar, às vezes é muito difícil, porque há uma expectativa de responder ao que aconteceu com a criança. Como assim? O que aconteceu na minha gestação, né? Então, se ela teve alguma febre, como aconteceu comigo, né? Eu tive uma febre muito alta no meu primeiro mês de gravidez. Então, esse diagnóstico, essas respostas, o que aconteceu, de onde veio, posso ter outro filho, será que eu corro o risco de ter outra criança com outra enfermidade? Então, a gente vem, nesse projeto de pesquisa, eu venho pontuando realidades sociais, dificuldades de deslocamento, famílias que abandonam o tratamento por dificuldade de deslocamento, condição financeira, mães que têm que abandonar o seu emprego, porque não precisa monitorar a criança, acompanhar, cirurgia, remedinho. Então, quem que dá essa assistência? Sim, tem que ter o dia todo dedicado ao trabalho. E uma realidade financeira também, claro, né? Os gastos que existem aí associados. Então, isso é muito importante. A gente conseguir dar assistência para essas mães, a gente dá muito apoio psicológico e a gente vem levando informação. Ontem eu fiz uma publicação no meu perfil que eu acho interessante, que é como essas mães organizam essa rotina. Porque quando elas chegam no consultório, elas não sabem o que perguntar para os profissionais. Então, elas ficam inseguras, eu nem sei o que fazer, eu fiquei tão nervosa na hora que eu tava ali, com medo do que eu ia ouvir, e elas saem sem entender. Não, eu nem sei o que ela falou. Já entram bloqueadas. Exato. Já entram bloqueadas. E é muito triste. Eu falei, olha, anota tudo, leva um caderninho, entra no consultório, eu já falo, olha, você pode me explicar direitinho, porque falta uma linguagem didática dos profissionais. Também falta, é evidente. E humanização.
tem que ter, os profissionais estão trabalhando com criança, foi o que eu coloquei na minha publicação, quem trabalha para criança tem que trabalhar com o coração, tem que saber conversar com essa família, tem que ter uma humanização, um acolhimento, tem que ter a paciência de explicar direitinho, sabe? Então ontem eu conversei com algumas mães e publiquei assim, é muito importante você ter um caderninho para anotar as datas das consultas, todas as orientações, remedinho, exames, quando tem que fazer, quando foi a cirurgia. Você não lembra, é muita informação. E muitas famílias têm outros filhos também. Então é muita coisa para lidar para uma mãe, né? E administrar também a questão financeira, as despesas com o tratamento. Então, tenha uma pastinha para organizar o exame, por sequência de data, tenha um caderninho para anotar tudo, todas as orientações, porque você vai esquecer, você vai ficar nervosa, você vai esquecer. Então, teve mãe que saiu do consultório com encaminhamento para cirurgia. Eu não me lembro o que ela falou. Eu fiquei tão nervosa, eu não sei, vou ter que voltar lá, eu não sei o que fazer. Então, é muito difícil. Tem um outro ponto também na minha pesquisa que fala sobre depressão pós-parto. E a forma como os profissionais transmitem essas informações, né? Esse diagnóstico. Vamos dizer assim, olha, tem alguma... Pronto. A mãe está com depressão. Então, eu recebi uma informação de uma mãe dias atrás que ela dizia que foi informado por e-mail. Que coisa mais... E ela brigou com todo mundo. Ela ficou, vocês me mandam por e-mail, eu acabei de ter um filho, sabe? Eu tô insegura, vocês têm que vir conversar comigo, me explicar o que é isso. Então, eu entendo que tem um trabalho a ser feito em relação a políticas públicas, tem um trabalho a ser feito para levar informação, um trabalho junto às famílias, tem outro também junto aos profissionais. Perfeito. Agora me fala uma coisa, Suzana. Eu tô percebendo que é um universo... Nossa, eu sempre me sinto bastante... Acho triste, né, por tudo que você contou, mas ao mesmo tempo de uma excelente capacidade de precisar sofrer transformações. Um universo que precisa crescer. Muita consciência, muito treinamento, muita informação, inclusive para os profissionais, saber como contatar os pais, né, no sentido disso. Agora me fala uma coisa, você tem uma filha com 26 anos, você já contou a Isabela, né? A Isabela. Me conta um pouquinho, na prática... se a Isabela tivesse nascido essa semana, tá? Essa semana. Os pais que estão aí, para as mães que estão grávidas e para as mães recém-mães, o que é que você poderia fazer hoje, com toda essa consciência que você tem, com a tecnologia que dispõe, e o que poderia ter evitado que a Isabela caminhasse para esse quadro clínico? Claro, é muito difícil... não há muita discussão sobre isso hoje. Né? Saúde ocular infantil parece que é novidade para as pessoas. Quando você fala do Thiago Leifert, da campanha de Olho nos Olhinhos, soa mais familiar. E eu venho usando isso como referência. Vocês lembram da campanha, o trabalho que ele fez? É muito importante. A gente está falando que isso cresce, né? E chega a uma proporção de 6,5 milhões de pessoas. Então não 6,5 bilhões, é um número maior do que muito país europeu aí. Quando você tem um filho, se você não sabe do teste do olhinho, se você sabe do teste do pezinho, você não sabe do teste do olhinho, o que você vai fazer? Você vai entrar na internet, né? Porque assim, esse profissional, ele tem que orientar, seja no sistema público ou particular de saúde, mas eu vejo que até no particular, a gente não... Sabe, tem essa dificuldade, porque você não tem material informativo, a gente tem que levar informação, como o projeto de Olho nos Olhinhos também fez, e agora a gente vem aí intensificando isso, com essa intenção de que as pessoas saibam do direito do teste do olhinho, mas é uma triagem, é muito importante o acompanhamento periódico. Hoje, se a Isabela nascesse, né, outra criança, as pessoas sabem disso, sabem do direito que elas têm, sabem da importância de não só levar para o pediatra, mas também levar para o oftalmopediatra, isso tem que ser dito. Então, eu acredito que não seja só uma questão de orientar sobre acompanhamento periódico, mas que ela entenda que é uma triagem, que não pega as oftalmopatias, todas as oftalmopatias, que tem que retornar brevemente e acompanhar, né, com um intervalo não muito espaçado, e muitas crianças retornando brevemente podem evitar problemas lá na frente. Nós temos mais especialistas, há mais informação, inclusive sobre a lente intraocular, sobre essa introdução, sobre os estudos em torno, né, das dimensões da lente, né, da melhor adaptação possível para essa criança. Então há uma discussão, inclusive, sobre alguns protocolos, né, de alguns especialistas, sobre operar cedo, não colocar a lente intraocular, já colocar os óculos, né? E depois de um tempo colocar a lente intraocular. Então, assim, cada caso é um caso.
Eu não tô aqui como médico, eu tô aqui como mãe, agente de saúde ocular, que eu fiz o curso de agente de saúde ocular, e aí eu venho me especializando para a gente trabalhar isso em relação ao direito à informação sobre prevenção em saúde ocular infantil. Então, o que falta hoje é multiplicar isso. A gente vem pedindo isso, até através do meu perfil. Todo mundo que começa a me seguir, eu vou mandando uma mensagem, por favor, ajude a gente a divulgar, porque as pessoas precisam de informação. Informação faz total diferença. Então, se a Isabela nascesse hoje, ainda assim, na época, eu fui atrás de informação, a gente não tinha internet. Hoje você tem internet e você tem acesso a outras pessoas, você vai jogando isso para outras pessoas. Você conhece um especialista, que conhece alguém que te direciona a um hospital, sabe? Um vai puxando o outro, é uma corrente do bem. Eu acredito muito nisso. Hoje eu vejo mais pessoas que são multiplicadoras dessas informações. Acho que a gente tem tudo para fazer isso dar certo, mas precisa as pessoas sensibilizarem da importância disso, porque você tem que pensar no futuro dessa criança. Qualidade de vida e educação é importantíssimo isso para o país, né? Então, eu falo sobre isso também na minha pesquisa, no meu projeto de pesquisa. Eu acredito que a gente precise de informação. Ainda assim, Isabela nascendo hoje, foi feito o exame do Olhinho, será? Eu preciso saber que eu tenho que levar a Isabela de novo ao especialista, né? Então, da condição da Isabela, esperou-se 1 ano para colocar a lente. A Isabela já tinha microftalmia, como eu disse, então esse atraso compromete a reabilitação visual. E os especialistas precisam direcionar direitinho, e as famílias não podem desistir, desanimar. A gente já ouviu cada coisa, olha, profissionais dizendo isso, olha, aqui não tem jeito. A Ionara, a gente tem um documentário, inclusive, né? A gente publicou no YouTube faz pouco tempo, foi gravado ano passado. Estão lá a Tamires e a Ionara. A Ionara conta uma história, inclusive, que ela levou a filhinha dela para um especialista. Ele falou, aqui não tem jeito, ela vai ficar cega. Ela é que não aceitou isso e levou para o especialista. Então, essa conduta das famílias é muito importante. Relutou. Que elas precisam ser questionadoras. Documentário de 2024. Isso, foi publicado faz pouquinho tempo. Exatamente. Então, temos lá a história da Isabela, da Ionara na Bahia e da Tamires aqui em São Paulo. Vocês estão vendo as imagens aí, tá? Desse documentário, que realmente foi um não aceitar de uma resposta aparentemente simplista, né? Exato. Quer dizer, existem alguns casos, a Ionara me relatou outro caso lá, ela soube no Instituto dos Cegos, inclusive, que faz um trabalho espetacular, mas teve mãe que falou assim, eu vou deixar minha filha assim, vou deixar ficar cega mesmo, porque eu não tenho condições de ficar levando. Tem uma mãezinha também em Vitória, que ela leva 2h30 para ir, 2h30 para voltar, para levar a filhinha no especialista. Ela descobriu agora, chegou a fazer o teste do olhinho, mas depois não retornou mais para o especialista, e agora ela percebeu, tem uma coisinha estranha aqui. O teste já havia diagnosticado. Já havia feito, não pegou nada, não apareceu nada. Tem isso também, né? Tem isso também, né? Por isso o retorno, por isso, na minha avaliação, de acordo com as minhas pesquisas... Isso é importante, tá? Não adianta só, não pegou, tá tudo bem. Não necessariamente, né? Exato. As queixas têm se intensificado sobre isso. Essa atenção deve estar, assim, em evidência ou você tomar muito cuidado até quantos meses do recém-nascido? No meu projeto da cartilha, a gente está falando sobre os marcos de desenvolvimento visual, a gente fala de primeira infância, né, que vai até os 6 anos, mas a gente estende isso. Eu entendo que, assim, o acompanhamento periódico, a gente fala, assim, de 8 anos, 9 anos, mas a cada caso é um caso também, porque você não tem ideia da condição da criança, da necessidade, o especialista vai direcionar da melhor forma. No meu entendimento, ter um especialista de confiança para ele dizer o que está acontecendo, né, qual é a condição, se vale a pena acompanhar. A gente está falando de miopia, de astigmatismo também. A saúde oftalmológica é um procedimento que deve como um exame para acompanhar açúcares, glicoses, a parte de gordura, nada, sem limitador. Deve se acompanhar constantemente isso. Eu entendo dessa forma. Quando a mãezinha sai da maternidade, né, com o bebezinho no colo, ela não é encaminhada para o pediatra? Sim. Por que ela não é encaminhada também para o oftalmopediatra? Por que nós não temos isso? Essa cultura. O teste do olhinho é uma triagem, né? Então, tem um aparelhinho ali que ele vai emitir aquela luz para fazer uma prévia, mas assim,
tem que olhar para ver se é isso mesmo. Sabe se esse profissional fez o exame direitinho? E isso tem acontecido, esse questionamento. Como assim? Fez o teste do olhinho e agora tá assim? Ué, então não apareceu? Será que tinha? Será que apareceu só agora? E cada caso é um caso. A gente não tem como saber o que aconteceu há um ano atrás, quando eu estava na maternidade. É muito triste isso. Eu cheguei a perguntar pra mamãe, você tem fotos? Você tem fotos da criança desse período? Você chegou a observar? Se alguma foto que você tirou desse período todo já tinha um reflexo ali nas imagens, né? Quer dizer, foi uma forma que me ocorreu. Eu falei, você não consegue olhar isso? De repente, né? Mas assim, o que vai adiantar agora também? Agora eu falo para elas, olhem para frente. Olhem para frente, mantenham-se firmes, acalmem o coração de vocês, procurem uma rede de apoio, porque essa segurança, né, essa força interior, ela é importante para transmitir para a criança. A criança sente isso, né, essa fragilidade, esse medo, e você vai transmitir, de alguma forma você transmite isso para a criança. Isso não é bom, né, até para o êxito do tratamento. E numa atenção global à criança, ao psicológico da criança. A gente fala também, né, de autismo, de TDAH e algumas outras situações associadas. Por isso essa atenção global, né, precisa verificar, fazer um acompanhamento, às vezes com um psicopedagogo. Então eu aprendi muito isso no colégio, quando a Isabela estava no colégio, porque nenhuma escola me orientou. Então a Isabela fazia prova com letra ampliada. Antes disso, a Isabela falava que ela se sentia burra. As pessoas não me orientaram. Olha, Isabela, ela tem aqui uma limitação, ela tem um grau, né, de autismo, foi avaliado, mas assim, ela precisava fazer prova com letra ampliada. Ela fez a prova de vestibular, né, com letra ampliada, ela fazia numa sala especial, tinham que ler para Isabela, para ela fazer a prova. E se deu muito bem. E ela se deu muito bem, mas até lá, muita dificuldade. E o outro problema também que a gente aponta no nosso projeto de pesquisa é o bullying. Então, a condição psicológica das mães de lidar, né, com algumas limitações das pessoas de entenderem isso e como julgam, como rotulam, sabe? Como chamam as crianças de nomes feios, assim, tanto crianças como adultos. Então, por isso o apoio psicológico, para que as mães se fortaleçam, acalmem o seu coração, porque existem algumas situações no dia a dia que elas vão lidar, que a gente não fala, mas nesse grupo que a gente acompanha as mães, elas relatam o quanto desanima isso, o quanto escutam, ou dentro de casa, ou até na comunidade, coisas absurdas, e as crianças na escola também. A minha filha tinha dia que não queria ir para a escola, não tinha vontade de ir para a escola, porque a convivência com os amiguinhos era muito ruim. Estamos falando com Suzana Matos aqui, uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, sempre a mesma coisa. A gente quer ficar falando 3 dias aqui, Suzana. Sempre todo mundo que passa por essa bancada tem muita informação. A pessoa vem recheada. Há pessoas que já voltaram 2, 3 vezes aqui, você não será diferente. Suzana, conta uma coisa, você procurou o Instituto Humanos para a gente poder estar trabalhando um projeto junto. O que é que está passando aí? Conta um pouquinho rapidamente o que passa aí com essa sua iniciativa. Olha, o Instituto Humanos veio com um projeto incrível. Estou torcendo muito para dar certo. Envolve elevada tecnologia e vai contribuir muito para as famílias, para que elas possam se cadastrar, né, e o acesso pelas famílias e por especialistas, para que a gente tenha alguns pontos. O censo, né, números reais da condição da criança, porque algumas patologias, a gente tem um projeto de pesquisa na Unifesp que aponta que muitas crianças, a maioria nessa pesquisa, é em torno de 5 anos que vão descobrir as oftalmopatias. Então isso é muito triste, e a plataforma vai auxiliar tanto no cadastro das crianças, na visualização dessa imagem. A gente ainda vai avançar um pouquinho com essas informações do processo, na conscientização, possivelmente aí no acesso a benefícios. Então vamos ver o que a gente consegue construir em sociedade para que auxilie essas famílias e otimize esse processo e o acompanhamento da efetividade do tratamento, que realmente essa criança está tendo assistência, é um direito dela, qualidade de vida, educação. Porque você falou uma coisa muito boa, as leis estão aí. Aliás, o Brasil é um dos países que mais tem leis do mundo. Só que não aplicadas, falta consciência, falta acesso à informação. Material informativo, essa plataforma é muito importante, porque falta essa plataforma nacionalmente. Minha professora me disse que em São Paulo temos uma plataforma onde, quando fazem essa triagem, cadastram as crianças. Esse cadastro é muito importante. E uma vez que a família não consiga cadastrar, que os profissionais
acessem essa plataforma e assistam as famílias para que a gente consiga ter o cadastro dessas crianças e o acompanhamento, né, dessa realidade. E aí, com bastante tecnologia, o Humanos vai largar na frente aí, vai fazer uma coisa muito grande, muito boa pelas crianças. Se Deus quiser, vai dar certo. Que bacana. Então, olha, estamos conversando aqui com Suzana Matos. Suzana, para as mães, uma última mensagem sua para as mães. Suzana Matos, pesquisadora, profissional, especializada no setor. Você também fez direito com foco em medicina. Fantástico, né, Suzana? Direito médico, isso. Mas agora, dentro da oftalmo na Unifesp, é que eu vejo direcionamento. Direcionamento para tudo aquilo que você estudou, né? Eu também estou aprendendo muito. Eu também estou entendendo qual é o meu caminho, qual é a jornada. Então, todo mundo está contribuindo, como o senhor também está vendo aí nossa jornada com o Instituto Humanos. Então, eu acredito que a gente tenha que entender aonde está essa demanda e aonde está uma equipe que possa entregar também atualizações, tecnologia, para onde a gente está caminhando, né? Quais são os núcleos aí existentes, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que a gente possa fazer uma integração. Mas veja, quando você fala em construir tudo isso, tem que chegar nas comunidades mais carentes. Não adianta nada criar um projeto de lei, criar tecnologia e construir uma coisa maravilhosa e a gente encontrar tantos especialistas, tanta gente querendo somar, se isso realmente não chegar nessas famílias. Então, esse é o ponto, é que realmente a gente tem esse alcance e ajude as crianças para que as mães não desanimem, não desistam do tratamento. Como a gente faz isso dar certo? Com a condição financeira, a gente vê situações de violência doméstica. Então, a realidade é muito global e a gente vem fazendo essa interação com as famílias. Isso é importante, entender o que acontece dentro de casa e por que essa criança não consegue o êxito, né, no tratamento, ou se consegue, ou por que é interrompido. É muito difícil, então tem um estudo que não é só ali dentro da universidade, mas essa realidade social das famílias. Elas têm que ser ouvidas, na prática, elas têm que ser ouvidas mesmo. Suzana, eu quero falar com você, como é que eu faço? Não vai me falar, só continua falando, que você já está falando comigo. Mas eu quero te procurar. Quais são os seus contatos, Suzana? Olha, eu venho fazendo um acompanhamento direto do meu perfil, susanamatos.saudeocular. Suzana com Z, Matos com T só, .saudeocular. Suzana Matos.saudeocular. Claro. E Suzana com Z e Matos com o T só. E a gente está avançando, né? Aquilo que a gente não tem ainda. E o telefone, vou soar o WhatsApp. Eu queria que você passasse depois esse grupo que foi criado. Vamos compartilhar? Vamos colocar na nossa rede social? A gente vai colocar na rede social também. E a gente vai compartilhar isso para você poder entrar, você mãe, você pai, poder entrar com a Suzana. E é fantástico essa iniciativa. A Suzana procurou o Instituto Humanos. Sim. Foi cativante, né? Nós estamos comprometidos com a deficiência há 13 anos. Suzana procurou, falei, uau! É um caminho que nós estávamos buscando. Olha, trouxe isso aqui é interessante. Da Isabela. Olha aí, a filha Isabela, 26 anos esse óculos. Prendendo na orelhinha da criança, tá vendo? Aqui tem uma lente no olho direito mais grossa, né? Bem antigo, mas eu costumo levar aí, faz parte da nossa jornada. Eu também tô aqui como mãe. É um ícone da sua luta, da sua dor. Quando eu vi que não tinha mais o que fazer, eu tinha muito o que fazer, né? Aí eu percebi que agora é a minha causa e eu tenho que ajudar essas famílias. E vai ajudar suas famílias de forma brilhante. Todos, esse projeto é nosso. O projeto é nosso, o Instituto Humano. Suzana, foi um prazer falar com você, Suzana. Muito obrigada. Uma entrevista muito tranquila, muito consciente, muito sólida, muito sóbria. Tenham fé, acreditem, não desistem, confiem em Deus. Isso é importante. Tenham fé. Fortaleça. E o Instituto Humano, junto com a Suzana, vai colaborar também, contribuir para que a gente possa ter, acima de tudo, é o que você falou. O objetivo disso que vamos desenvolver se chama cadastro, intercâmbio, interface de comunicação. É isso que interessa para que as pessoas possam cada vez mais se conscientizar, aprimorar e botar isso na prática. Torçam por nós. Suzana, torceremos. Vai dar certo. Vai. Suzana, foi um prazer falar com você, Suzana. Muito feliz, muito obrigada. Até a próxima semana, você já sabe. podensino.com.br ou Duda Humanos e também em www.momentoinclusão.com.br e www.institutohumanos.org.br. E por que eu falei de uma coisa importante? Dia 7 de julho, agora dia 6 de julho, nós temos mais um Música Inclusiva. Agora, Paisagens Brasileiras,
Conto com você lá. musicainclusiva.com.br. Eu estarei lá, hein? Vai estar lá. Eu já tô cadastrada. Perfeito. E até a próxima semana com mais um Pod Ensino. Até. Um beijão no coração. Tchau, tchau.